Imagine um corte na pele, uma porta aberta para um mundo de micro-organismos. Milhares de bactérias Staphylococcus aureus, armadas com enzimas e toxinas, inundam a cidade, causando caos e destruição. Os mastócitos, guardas posicionados nos tecidos, são os primeiros a reagir. Reconhecendo os invasores, liberam histamina, um grito de guerra químico que ecoa pela cidade. A histamina causa vasodilatação, abrindo as comportas dos vasos sanguíneos. O local da invasão fica vermelho e inflamado, um sinal visível da batalha que se inicia. O fluxo sanguíneo aumenta, trazendo consigo uma onda de soldados e suprimentos. Os macrófagos, sempre famintos, avançam sobre as bactérias, engolfando-as e digerindo-as em um banquete mortal. Os neutrófilos, recém-chegados da corrente sanguínea, juntam-se ao combate, liberando substâncias químicas tóxicas que destroem os invasores. A comunicação é essencial em tempos de guerra. Células em perigo liberam citocinas, mensagens químicas urgentes que se espalham pela cidade. Interleucinas, interferons, fatores de necrose tumoral, cada citocina com um papel específico na orquestração da resposta imune. Como sinais de fumaça que indicam o local do ataque, as quimiocinas, um tipo especial de citocina, criam um gradiente químico que guia os leucócitos, verdadeiros cães farejadores, através da corrente sanguínea até o campo de batalha. As células dendríticas, espiãs versáteis, capturam fragmentos das bactérias e migram para os linfonodos, os quartéis generais da defesa. Lá, apresentam os antígenos, como se fossem retratos falados dos invasores, aos linfócitos T, os estrategistas da guerra. Os linfócitos T CD4+, ao reconhecerem os antígenos, ativam uma resposta imune específica. Proliferam-se rapidamente, criando um exército de clones especializados em combater aquele inimigo em particular. Os linfócitos T CD8+, armados com grânulos tóxicos, lançam-se sobre as células infectadas, eliminando-as com precisão cirúrgica. Os linfócitos B, transformados em fábricas de armas biológicas, produzem anticorpos, projéteis teleguiados que neutralizam as toxinas e marcam as bactérias para a destruição. Após dias de intensa batalha, a cidade dos soldados imune comemora a vitória. As bactérias são derrotadas, a infecção é controlada e a paz retorna. Mas a cidade jamais se esquece. Após a batalha, alguns linfócitos T e B diferenciam-se em células de memória, verdadeiros veteranos de guerra que permanecem na cidade, prontos para reconhecer e responder de forma rápida e eficiente a um novo ataque do mesmo inimigo. É a memória imunológica, a garantia de que a cidade estará mais preparada para enfrentar os desafios do futuro. Doenças crônicas, deficiências nutricionais, estresse. Esses inimigos silenciosos podem minar a força da cidade, comprometendo a harmonia e ameaçando a sobrevivência de seus habitantes. Imagine um bairro periférico, distante do bulício do centro da cidade, onde as casas, células, começam a apresentar rachaduras nas paredes e telhados desabando. A causa? Falta de insulina, um mensageiro químico essencial para o transporte de energia. Sem ela, as células não conseguem absorver a glicose do sangue, fonte vital de energia. No início, os sintomas são sutis. As células, famintos, enviam sinais de alerta, fadiga, sede excessiva, visão turva. Mas com o tempo, a falta de energia afeta todo o organismo.
A produção inadequada de insulina pelo pâncreas, uma fábrica vital, pode ser causada por diferentes fatores: ataque autoimune, fatores genéticos, obesidade. Independentemente da causa, o resultado é o mesmo. Uma pane na comunicação, um elo partido na complexa rede de sinais que mantém a homeostase. Sem energia suficiente, o coração, motor incansável da cidade, precisa trabalhar mais para bombear o sangue, sobrecarregando suas paredes musculares. Os rins, filtros diligentes, sofrem com o excesso de glicose no sangue que danifica seus delicados mecanismos de filtração. As paredes dos vasos sanguíneos, antes flexíveis e fortes, tornam-se frágeis e suscetíveis a lesões, aumentando o risco de derrames e doenças cardíacas. Em face da adversidade, a cidade dos soldados imune luta para se adaptar e sobreviver. Atraídos pelos sinais de dano celular, os macrófagos, agentes de limpeza, removem células mortas e debris, tentando conter o estrago. Em áreas menos afetadas, células saudáveis se multiplicam, tentando compensar as perdas e restaurar os tecidos danificados. Células privadas de glicose buscam fontes alternativas de energia, como gorduras e proteínas, uma solução paliativa que pode ter efeitos colaterais. A luta contra a disfunção interna exige um esforço conjunto. Uma dieta equilibrada, exercício físico regular e controle do estresse fortalecem as defesas da cidade, reduzindo os riscos de doenças crônicas. Em alguns casos, a intervenção externa é crucial. Medicamentos como a insulina podem suprir deficiências, enquanto terapias específicas ajudam a controlar os sintomas e prevenir complicações. A notícia, trazida por uma célula dendrítica visivelmente abalada, se espalha como um rastilho de pólvora. Um novo vírus, o SARS-CoV-2, rompeu as defesas da cidade vizinha, causando caos e deixando um rastro de células destruídas. A ameaça é real. O perigo é iminente. A primeira linha de defesa da cidade são suas muralhas imponentes à pele, uma barreira quase impenetrável, e as membranas mucosas, reforços úmidos e pegajosos que revestem as vias respiratórias, o sistema digestivo e os olhos. Elas formam um escudo protetor, dificultando a entrada de invasores. Mas o vírus é astuto, buscando brechas nas defesas. Gotículas respiratórias, carregadas com milhares de partículas virais, escapam de um espirro e aterrissam na mucosa nasal de um cidadão desavisado. É aqui que entram as armadilhas químicas, rios de lágrimas e saliva, enriquecidos com enzimas como a lisozima, tentam dissolver a capa proteica do vírus, impedindo sua adesão às células. Nas vias respiratórias, o muco, uma armadilha pegajosa, captura partículas virais, enquanto cílios microscópicos trabalham incessantemente, empurrando o muco contaminado para fora da cidade. Apesar das barreiras, alguns vírus conseguem se infiltrar na cidade, aderindo à superfície das células epiteliais que revestem as vias respiratórias. É a hora da segunda linha de defesa. Células epiteliais e células dendríticas, verdadeiras sentinelas, patrulham a cidade, armadas com receptores de reconhecimento de padrões, PRRs, como o TLR7, capazes de identificar padrões moleculares específicos do vírus, como se fossem carteiras de identidade do inimigo. Ao reconhecer o vírus, os PRRs disparam o alarme, ativando uma cascata de sinalização intracelular que culmina na produção de citocinas inflamatórias, como o interferon, um grito de guerra que ecoa pela cidade. Novas armas são adicionadas ao arsenal da cidade. O sistema complemento,
um conjunto de proteínas séricas, é ativado, criando poros na membrana do vírus e marcando-o para a destruição. As quimiocinas, sinais químicos específicos, são liberadas no local da infecção, criando um rastro que guia os neutrófilos e monócitos, soldados da linha de frente, através da corrente sanguínea até o campo de batalha. Os rumores sobre um novo invasor, sussurrados pelos ventos da corrente sanguínea, finalmente se confirmaram. Era o SARS-CoV-2, um ser minúsculo, mas de poder intimidador. Ele cruzou as muralhas da cidade, as barreiras físicas, camuflado em gotículas de um espirro aparentemente inofensivo. Lágrimas e saliva, guerreiras incansáveis da linha de frente, lutaram bravamente, mas algumas partículas virais, astutas e sorrateiras, conseguiram escapar da emboscada química. Foi um soldado da patrulha da mucosa nasal, equipado com seus receptores TLR7, quem soou o alarme. Ele sentiu um calafrio percorrer sua membrana celular ao reconhecer o padrão molecular do invasor. Era como se um sino de alerta ressoasse em seu núcleo. A proteína Spike, a armadura que cobria o vírus, denunciava sua identidade. Um aperto no peito, uma pontada de apreensão. Era a primeira vez que aquele jovem soldado se deparava com o SARS-CoV-2. Ele hesitou por um microsegundo, mas o dever falou mais alto. Rapidamente liberou uma onda de interferon, um grito de guerra que ecoou pelas ruas da cidade, avisando: invasor, invasor! Os macrófagos, gigantes adormecidos, acordaram com o chamado. Um calafrio percorreu seus pseudópodes, não de medo, mas da adrenalina que precede a batalha. Eram guerreiros experientes, já haviam enfrentado inúmeras batalhas, mas a reputação do SARS-CoV-2 os inquietava. Engoliram as primeiras partículas virais com um apetite voraz, sentindo a estranha estrutura do inimigo se debatendo em seus vacúolos digestivos. Ele é diferente, pensaram, mas não vamos fraquejar. Os neutrófilos, jovens e impetuosos, chegaram em ondas, atravessando as paredes dos vasos sanguíneos com um misto de excitação e receio. Nunca haviam visto a cidade em um estado de alerta tão intenso. Liberaram suas enzimas tóxicas, uma chuva ácida que visava desarmar o inimigo, sentindo uma pontada de culpa ao atingir, acidentalmente, algumas células vizinhas no processo. Enquanto isso, uma célula dendrítica, veterana de 1000 guerras, capturava um vírus inteiro, sentindo uma repulsa instintiva ao tocar a superfície espinhosa do inimigo. Preciso levar essa informação para os linfócitos, pensou, sentindo o peso da responsabilidade em seus pseudópodes. O sistema complemento, um conjunto de proteínas circulantes, testemunhou a invasão com fúria. Maldito vírus! Como ousa invadir a cidade e ameaçar a ordem? Através da via das lectinas, um de seus muitos talentos, ele reconheceu os açúcares incomuns que adornavam a superfície do vírus. Uma onda de energia percorreu suas proteínas, ativando-as em uma cascata poderosa e letal, criando buracos nas membranas virais e convocando reforços para a batalha. A dor era um fardo que todos os soldados carregavam com coragem. A secreção de citocinas, embora crucial para a comunicação, causava febre e mal-estar. Mas era um pequeno preço a pagar pela sobrevivência da cidade. Nos vasos sanguíneos, as paredes celulares tremiam com a aproximação das quimiocinas e citocinas, mensagens urgentes que ecoavam como trovões. Dilataram-se, abrindo caminho para a invasão de leucócitos, guiados pelo chamado da batalha. Outro vírus? Sério? Não aguento mais, resmungou para Carla, outra célula dendrítica que passava por perto, equilibrando um pedaço de proteína viral na cabeça. Nem me fale, amiga, essa semana está punk. Mal terminei de digerir aquele bando de bactérias e já me deparo com essa nova ameaça.
respondeu Carla, ajeitando a carga com um suspiro cansado. Brenda, com seus receptores MHC-Kundo abarrotados de peptídeos virais, sentia o peso da responsabilidade. Tinha que levar aquela informação crucial para os linfócitos T, lá nos linfonodos. Uma viagem longa e tediosa pela linfa, sempre lotada de células perdidas e debris celulares. Odeio ter que ir até lá. A fila está quilométrica e os linfócitos T, com aquela mania de grandeza, vão me fazer contar a história toda nos mínimos detalhes, reclamou Brenda, chutando para longe um restinho de bactéria que cruzou seu caminho. Pior é aturar os linfócitos T CD4+, cheios de si, concordou Carla, revirando os olhos. Acham que só eles fazem algo importante nessa cidade? Sem falar que adoram nos fazer repetir tudo várias vezes? Mostre-me o antígeno de novo, célula dendrítica. Tenho certeza que não vi direito. Brenda riu, imaginando a cena, sempre idêntica, com os linfócitos T exibindo seus receptores como se fossem joias raras. E lá vamos nós, suspirou Brenda, engatando em um vaso linfático. Avante, rumo à burocracia do sistema imune. Ao chegar no linfonodo, Brenda, ainda esbaforida da viagem, se viu rodeada por um mar de linfócitos T, cada um com sua auréola de autoimportância. Atenção, atenção, anunciou ela tentando se impor. Acabou a moleza. Tem um novo vírus na área e trouxe um presentinho dele para vocês. Alguns linfócitos se aproximaram, curiosos, enquanto outros, entediados, continuavam a flutuar pela linfa. Lá vem ela de novo, murmurou um linfócito T CD8+, revirando os olhos. Toda semana essa história de novo vírus, novo antígeno. Que drama! Brenda exibia os fragmentos virais em seus receptores MHC-Kundo, como quem mostrava fotos de uma viagem exótica. Vejam só que gracinha! Proteína Spike, a última moda entre os vírus respiratórios. Os linfócitos se acotovelavam, tentando ter uma visão melhor. Interessante, comentou um deles, examinando o antígeno com desdém. Mas não é lá essas coisas. Acho que vou continuar naive mesmo. A fila de linfócitos diminuía a cada segundo, deixando Brenda frustrada. Mas que falta de profissionalismo, pensou ela, indignada. Será que ninguém leva a defesa da cidade a sério? De repente, um pequeno linfócito T, tímido, espremeu-se entre os colegas e parou diante de Brenda. Seus receptores TCR, quase invisíveis sob a luz fraca do linfonodo, pareciam pulsar fracamente. E esse antígeno, gaguejou ele, é a minha combinação. Um silêncio expectante se abateu sobre a multidão. Brenda, cansada e já quase pegando no sono, mal teve energia para comemorar. Finalmente, pensou ela, a cavalaria chegou. O linfócito tímido, agora com seus receptores TCR brilhando intensamente, se aproximou de Brenda, iniciando a dança da ativação. Mas os segundos se transformavam em minutos e nada acontecia. O linfócito começava a se desesperar. Brenda, minha amiga, sussurrou ele. Acho que você precisa me dar um empurrãozinho. Sabe como é? Às vezes travo um pouco. Brenda, quase dormindo em pé, abriu um olho com dificuldade. O que você está esperando, menino? Resmungou ela. Libera logo a B7. Meu CD28 está aqui morrendo de tédio. Era o início de uma longa batalha, e a sorte da cidade estava agora nas mãos daquele linfócito tímido e de uma célula dendrítica extremamente cansada. A notícia da invasão do SARS-CoV-2 ecoou como um trovão pelos corredores do linfonodo, agora transformado em um quartel-general. Linfócitos T, antes dispersos em suas rotinas de reconhecimento, se reuniram em um conselho de guerra, o ar carregado de expectativa. O linfócito T CD4+ ativado, agora com o título de general, pôs ordem na sala. Temos um inimigo poderoso para enfrentar, soldados. É hora de organizarmos nossas tropas e traçarmos um plano de ataque imbatível.
Os linfócitos TH1, conhecidos por sua implacabilidade, se voluntariaram para liderar a resposta celular. Iremos secretar interferon gama, IFNG e TNFA, proclamou um deles, fortalecendo o poder de fogo dos macrófagos e ativando os linfócitos T-CD8+, nossos assassinos de elite. Já os linfócitos TH2, especialistas em combate à distância, focaram na produção de anticorpos. Interleucina 4, IL-4 e IL-5 serão nossas armas, declarou um TH2, estimulando a proliferação dos linfócitos B e a produção de anticorpos neutralizantes. Os linfócitos TH17, impetuosos e inflamados, tinham um plano mais agressivo. IL-17 e IL-22 serão liberadas, gritou um deles com os olhos injetados. Recrutaremos neutrófilos em massa, criando uma barreira intransponível contra o inimigo. Em meio ao fervor da batalha, os linfócitos TREG, voz da razão e moderação, pediram cautela. Calma, soldados. Precisamos controlar a resposta inflamatória, evitando danos colaterais à nossa própria cidade, alertou um TREG, liberando TGF-V e IL-10, mensagens de paz e controle. Os linfócitos TCD8+, armas letais do sistema imune, afiam seus grânulos citotóxicos, prontos para eliminar qualquer célula que ousasse abrigar o inimigo. Morte às células infectadas, ecoava o grito de guerra, enquanto perforinas e granzimas, armas químicas letais, brilhavam sob a luz fraca do linfonodo. Precisamos de reforço, gritou um linfócito TCD8+. Convoquem as Natural Killers. As células NK, guerreiras independentes e impiedosas, não precisavam de apresentação de antígenos para lutar. Bastava sentir a presença do inimigo e eliminar as células comprometidas, sem piedade. Enquanto isso, no outro lado do linfonodo, o pelotão dos linfócitos B traçava sua própria estratégia. Nossos alvos são as proteínas spike do vírus, anunciou um linfócito B experiente. Produziremos anticorpos específicos que irão neutralizá-los, impedindo que infectem novas células. Lembrem-se, alertou um B veterano. A IgM é nossa primeira arma, mas precisamos mudar de classe para IgG, IgA ou IgE, dependendo do local da infecção e da fase da resposta imune. E não se esqueçam da maturação de afinidade, aperfeiçoando nossas armas a cada novo encontro com o inimigo. E para vencermos essa batalha, concluiu um linfócito B, precisamos de produção em larga escala. Plasmócitos, preparem-se para trabalhar. E assim, os linfócitos B se diferenciavam, transformando-se em verdadeiras fábricas de anticorpos, produzindo uma torrente de proteínas de defesa na corrente sanguínea. No calor da batalha, o pelotão de memória, liderado por células T e B de batalhas passadas, trabalhava incansavelmente. Precisamos registrar cada detalhe desse inimigo, disse um linfócito T de memória, para que a cidade esteja preparada para enfrentá-lo novamente no futuro. Células T e B de memória de vida longa se espalharam pelos linfonodos, baço, medula óssea e tecidos periféricos, formando uma rede de vigilância permanente, pronta para agir ao menor sinal de perigo. Plasmócitos de vida longa, guardas de elite, garantiam uma produção contínua de anticorpos específicos, mantendo o inimigo sob controle. Em meio à batalha, o pelotão de tolerância imunológica, liderado pelos TREG, trabalhava incansavelmente para evitar o fogo amigo. Devemos ser implacáveis com o inimigo, mas nunca atacar nossa própria cidade, alertou um TREG. Eles se espalharam pelo linfonodo, liberando citocinas regulatórias, desativando células exaltadas e garantindo que a resposta imune fosse eficiente, mas controlada, evitando danos colaterais ao próprio organismo. Na fronteira, a pele, outrora uma fortaleza impenetrável, agora enfrentava um ataque brutal.
Arranhões e picadas se transformavam em portas de entrada para hordas de Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, bactérias ávidas por espalhar o caos. A resposta inflamatória explodiu como um rastilho de pólvora. Os 4 sinais cardinais da inflamação pintaram um quadro dramático na pele. Mastócitos, em pânico, liberavam histamina, causando vasodilatação e atraindo uma enxurrada de leucócitos para a batalha. A temperatura aumentou, criando um inferno para os invasores, enquanto a dor lancinante servia como um lembrete constante da guerra que se travava. Enquanto isso, no labirinto intestinal, uma batalha épica se desenrolava. Giardia lamblia, um protozoário ardiloso, invadiu os eosinófilos. Especialistas em combater parasitas avançaram com suas armas químicas, proteínas tóxicas que crivaram a membrana dos protozoários, destruindo-os em uma explosão de detritos celulares. O próprio corpo se rebelou, liberando ondas de peristaltismo e secreções fluidas para expulsar os invasores. Uma defesa desagradável, mas necessária. Nos pulmões, uma ameaça silenciosa emergia. Esporos de Aspergillus fumigatus, um fungo oportunista, encontraram terreno fértil nos alvéolos pulmonares, disputando oxigênio com as células vizinhas. Macrófagos alveolares, guardas veteranos da região, se lançaram ao ataque. Engolindo esporos fúngicos sem hesitação, os macrófagos liberavam enzimas digestivas e espécies reativas de oxigênio, incinerando os invasores em seus vacúolos digestivos. A luta acirra deixou cicatrizes nos delicados tecidos pulmonares. Fibroblastos, como operários incansáveis, corriam para reparar o dano, depositando fibras de colágeno, um remendo resistente, mas que poderia comprometer a elasticidade dos pulmões a longo prazo. Após semanas de batalhas intensas, o exército imune prevaleceu. Os invasores foram derrotados, seus corpos espalhados como destroços em um campo de batalha. Mas a guerra deixou marcas profundas. Uma nova onda de macrófagos e neutrófilos, como equipes de limpeza, trabalhava incansavelmente para remover os restos da batalha. Células mortas, patógenos fragmentados, complexos imunes. A cidade precisava se livrar dos escombros para poder se reconstruir. Lentamente, a cidade começou a se reerguer. Células epiteliais se multiplicavam, reparando as brechas nas barreiras físicas. Fatores de crescimento, como mensageiros da esperança, estimulavam a regeneração de tecidos danificados. A cicatrização, lenta e gradual, fechava as feridas da batalha.